Eles dizem que a vingança é um prato que se serve frio. No meu caso, foi um banquete servido com mestria, paciência e um toque de genialidade que eu nem sabia que possuía. Enquanto olho pela janela do meu novo escritório na Quinta Avenida, não consigo evitar sorrir ao pensar em como a vida dá voltas completas. Exatamente há 6 meses, eu era apenas mais uma esposa troféu vivendo uma mentira perfeitamente orquestrada numa penthouse em Manhattan. Hoje, bem, digamos que aprendi a transformar dor em poder. O meu nome é Olivia Rothschild e, até recentemente, acreditava ter construído o casamento perfeito com Nathan Whitmore, o corretor imobiliário mais cobiçado da Costa Leste. 12 anos de casamento, eventos de caridade, jantares elegantes e uma vida aparentemente invejada por todo o nosso círculo social. Deixei a minha própria carreira em marketing digital crescer de forma orgânica, sem grandes ambições, colocando sempre o nosso casamento em primeiro lugar. Que ironia pensar que foi precisamente a minha experiência profissional que me deu as ferramentas para minha vingança. Tudo começou numa terça-feira comum de fevereiro, o tipo de dia que nunca se imagina que mudará sua vida para sempre. Estava a rever alguns documentos para nossa declaração de impostos quando notei algo estranho. Richard, o nosso contabilista há uma década, cometeu um erro ao enviar-me uma pasta completa de extratos bancários, incluindo uma conta que eu nunca soube que existia. A princípio, pensei que fosse um engano, até ver as transações. Jantares em restaurantes em dias em que Nathan dizia estar em reuniões tardias, compras em joalharias que nunca chegaram até mim, mais revelador, pagamentos mensais por um apartamento em Brooklyn. O meu estômago revirou-se, mas algo dentro de mim mudou naquele momento. Em vez das lágrimas que ameaçavam cair, senti uma calma gélida tomar conta do meu corpo. Anos de dedicação, de abdicar dos meus sonhos, de construir a imagem da esposa perfeita. Tudo tinha sido uma fachada, e o pior ainda estava por vir. Decidi não o confrontar imediatamente. Em vez disso, fiz o que sei fazer melhor: pesquisar, analisar dados e construir uma estratégia. Foi assim que descobri Scarlett Reynolds, a sua assistente pessoal de 28 anos, jovem, ambiciosa e com um histórico interessante de empregos anteriores que terminaram misteriosamente. Cada nova descoberta era como uma facada, mas mantive-me firme. Afinal, estava prestes a descobrir que o apartamento de Brooklyn era apenas a ponta do iceberg. O que Nathan não sabia, e que em breve descobriria da pior forma possível, é que anos a trabalhar em marketing digital ensinaram-me muito mais do que apenas gerir campanhas online. Eu sabia construir e destruir reputações, rastrear padrões digitais e, mais importante, fazer tudo parecer perfeitamente natural e legal. Enquanto ele achava que eu estava ocupada a organizar o nosso próximo evento de caridade, eu estava, na verdade, a tecer a teia que o prenderia nas suas próprias mentiras. A primeira fase do meu plano já estava em movimento e Nathan não fazia ideia. O seu império começaria a ruir exatamente quando ele se sentisse mais seguro. Porque, vejam, a melhor vingança não é aquela executada no calor do momento. É aquela planeada com precisão cirúrgica. Aquela que faz o traidor perder tudo o que construiu, usando as suas próprias ações contra si mesmo. A primeira coisa que aprendi sobre vingança é que é preciso tornar-se numa atriz digna de um Oscar. Todas as manhãs, beijava Nathan de despedida com o mesmo sorriso amoroso que usava há 12 anos. Todas as noites, ouvia suas mentiras sobre reuniões tardias com a mesma expressão atenta de sempre. Mas por detrás da minha fachada cuidadosamente construída, estava a desmontar metodicamente o seu mundo. O meu primeiro movimento estratégico foi contratar um detetive privado. Não para seguir Nathan, mas para investigar a fundo o passado de Scarlett Reynolds. Dinheiro fala, e em 2 semanas eu tinha uma mina de ouro de informação. Afinal, a nossa pequena destruidora de lares tinha um padrão. 3 empregos anteriores, 3 chefes casados, 3 situações complicadas que foram resolvidas discretamente com generosos pacotes de indemnização. Mas o que realmente me chamou a atenção foi como ela conseguiu manter essa informação tão bem enterrada. Quase demasiado bem. Mantendo a minha rotina de esposa perfeita, comecei a participar em mais eventos imobiliários de Nathan. Não porque me importasse, mas porque precisava de entender a sua teia profissional de mentiras. Num desses eventos, conheci Marcus Henderson, um dos maiores clientes de Nathan. Enquanto bebia champanhe e desempenhava o meu papel, Marcus mencionou algo que me gelou o sangue. Uma série de propriedades de luxo que tinham sido vendidas muito abaixo do valor de mercado, com comissões substanciais a passar por canais separados. Nessa noite, enquanto me deitava ao lado do meu marido adormecido, as peças do puzzle começaram a encaixar-se. A conta secreta não era apenas para financiar o caso. Era parte de um esquema maior.
Nathan não estava apenas a trair-me. Ele estava a conduzir uma operação sofisticada de fraude imobiliária. E adivinhem quem o estava a ajudar a gerir a papelada? A nossa querida Scarlett Reynolds. Passei semanas a reunir provas meticulosamente, a copiar documentos e a seguir rastros de dinheiro. Todas as noites, depois de Nathan adormecer, trabalhava no meu escritório em casa, a construir o caso que causaria sua queda. A parte mais difícil não foi descobrir a extensão da sua traição. Foi manter a compostura durante as nossas interações diárias. Especialmente quando ele chegava tarde a casa, a cheirar ao perfume dela e ainda tinha a audácia de me beijar a testa. O ponto de viragem aconteceu quando descobri algo que nem Scarlett sabia. Nathan andava a desviar dinheiro do esquema conjunto deles, preparando-a para levar a culpa caso tudo corresse mal. Quase senti pena dela. Quase. Mas depois lembrei-me de encontrar um recibo de uma escapadela de fim de semana que fizeram no nosso aniversário e a minha compaixão evaporou-se. Comecei a fazer movimentos estratégicos nos eventos sociais de Nathan, plantando subtilmente sementes de dúvida sobre certos negócios imobiliários entre os seus colegas. Mencionava casualmente discrepâncias nos valores das propriedades, desempenhando sempre o papel da esposa ingênua ponto quem não percebe bem de imobiliário. Cada comentário era um dominó cuidadosamente colocado no que em breve se tornaria uma queda espetacular. O que Nathan não percebeu foi que, enquanto construía sua casa de cartas com Scarlett, eu me tornava a arquiteta da sua destruição. Cada sorriso falso, cada beijo fingido, cada gesto de amor levava-me um passo mais perto do momento em que puxaria o tapete debaixo dos dois. E a melhor parte. Estavam tão absorvidos no caso, tão confiantes na sua esperteza, que nunca viram o que se aproximava. Mal sabiam eles que eu já tinha posto em movimento eventos que não só exporiam o caso, mas também destruiriam toda a fachada profissional de Nathan. Enquanto via sair para o trabalho naquela manhã, pasta na mão e mentiras nos lábios, sorri, sabendo que a próxima fase do meu plano mudaria tudo. Dizem que o diabo está nos detalhes, e ao iniciar a próxima fase do meu plano percebi o quão verdadeiro isso era. A minha vingança não era apenas sobre expor um caso. Era sobre desmantelar uma vida inteira. Construída sobre mentiras. Peça por excruciante peça. O momento decisivo chegou numa tarde chuvosa de quinta-feira. Tinha planeado estrategicamente um almoço com o chefe de Nathan, Jeffrey Hartley, sob o pretexto de discutir um evento de caridade. Enquanto estávamos sentados num restaurante sofisticado, mexendo em saladas caras, conduzi cuidadosamente a conversa para os recentes sucessos de Nathan. Com um ar despreocupado, mencionei o quanto estava orgulhosa da capacidade de Nathan de fechar negócios em propriedades com que outros agentes tinham dificuldade. É quase como magia, disse eu, com os olhos bem abertos em fingida admiração. Ele contou-me sobre uma bela casa de pedra em Brooklyn que esteve no mercado durante séculos. Nathan vendeu-a numa semana. Consegue acreditar? Observei enquanto a testa de Jeffrey se franzia. Brooklyn. Não me lembro de nenhuma venda recente lá. E ali estava. A primeira racha na fachada cuidadosamente construída por Nathan. Fiz-me de ignorante, exprimindo confusão e preocupação. Quando nosso almoço terminou, tinha plantado dúvidas suficientes para garantir que Jeffrey começaria a investigar mais de perto os negócios de Nathan. Mas isso era apenas o começo. Lembra-se de Marcus Henderson, o grande cliente de Nathan. Avisei-o anonimamente sobre discrepâncias nas suas recentes compras de propriedades. Não foi difícil. Usei simplesmente a informação que tinha recolhido dos ficheiros secretos de Nathan e enviei-a por um e-mail não rastreável. À medida que estes dominós começavam a cair, voltei a minha atenção para Scarlett. Usando as minhas competências de marketing, criei um perfil falso no LinkedIn para um caçador de talentos e contactei-a com uma proposta de trabalho incrivelmente lucrativa. A condição requeria uma verificação de antecedentes extensa e referências de todos os empregadores anteriores. Eu sabia que o histórico dela não resistiria ao escrutínio. De facto, ela entrou em pânico. No desespero, recorreu a Nathan em busca de ajuda, colocando ainda mais tensão na situação já precária dos dois. Entretanto, comecei a levantar pequenos montantes das nossas contas conjuntas e a transferi-los para uma nova conta em meu nome. Nada suspeito. Apenas o suficiente para construir uma rede de segurança para mim. Também comecei a entrar em contato com antigos contactos do mundo do marketing, preparando terreno para a recuperação da minha própria carreira. O verdadeiro golpe de mestre surgiu quando contratei um hacker ético para aceder ao e-mail de trabalho de Nathan. Não se tratava de ler as mensagens.
Tratava-se de enviar um e-mail muito específico para o Conselho Regulador Imobiliário do Estado, detalhando preocupações sobre certas práticas antiéticas nos negócios recentes dele. O e-mail, claro, parecia vir diretamente do próprio Natan. Uma consciência culpada a confessar-se. Enquanto tudo isto se desenrolava, mantive o meu papel de esposa amorosa e desprevenida. Ouvia chamadas telefônicas cada vez mais frenéticas de Natan, observava-o ficar acordado até tarde a vasculhar documentos e oferecia palavras reconfortantes quando chegava a casa com um ar tenso e despenteado. Cada toque, cada palavra amável me estava carregada de uma satisfação que ele nem conseguia começar a compreender. Uma noite, enquanto estávamos sentados na sala de estar, Natan finalmente quebrou. Olivia, disse ele, com a voz a tremer. Acho que estou com problemas. Olhei para ele, os olhos cheios de preocupação, e perguntei o que se passava. Enquanto ele começava a explicar, omitindo cuidadosamente qualquer menção a Scarlett ou ao caso, percebi que tínhamos chegado ao ponto sem retorno. Na manhã seguinte, enquanto Natan saía para uma reunião de emergência com chefes, soube que era hora do ato final da minha vingança cuidadosamente orquestrada. Mal ele sabia que o seu mundo não estava apenas prestes a mudar. Estava prestes a implodir de forma espetacular. O dia do acerto de contas chegou com uma calma inesperada. Enquanto Natan saía a correr pela porta, com a gravata torta e olheiras profundas, saboreei o meu café sabendo que seria nossa última manhã juntos nesta penthouse. Tinha cronometrado tudo na perfeição. Ao meio-dia, o escritório de Natan estaria cheio de inspetores do Conselho Imobiliário. Às 14 horas, os seus maiores clientes estariam a ligar, exigindo explicações para os negócios fraudulentos que eu expus. E às 4? Bem, aí é que Scarlett perceberia. Ela tinha sido enganada tanto quanto eu. Mas eu não estava satisfeita em ficar à distância a ver tudo desmoronar. Não. Eu queria um lugar na primeira fila para assistir à destruição da vida que ele construiu com mentiras. Vesti o meu fato mais caro, apliquei a maquilhagem com precisão e fui para o escritório de Natan. O átrio era um caos quando cheguei. Seguranças escoltavam funcionários em estado de choque para fora do edifício e ouvia-se vozes exaltadas vindas do piso executivo. Aproximei-me da recepção, mostrando meu sorriso mais encantador. Estou aqui para ver o meu marido, Natan Whitmore, disse docemente. O recepcionista, um jovem que parecia prestes a desmaiar, apenas acenou para eu passar. Enquanto subia no elevador, senti uma onda de adrenalina. Anos de raiva reprimida, traição e dor estavam a vir à tona. Mas mantive a minha compostura. As portas abriram-se para revelar uma cena de puro pandemônio. Natan estava no centro de tudo, com o rosto pálido, rodeado por colegas furiosos e investigadores de expressão severa. Quando me viu, os olhos arregalaram-se em pânico. Olivia, o que estás aqui a fazer? Gaguejou ele. Aproximei-me lentamente, os meus saltos. Mármore. Ouvi dizer que havia problemas no escritório, querido. Vim apoiar-te. O alívio no rosto dele foi quase cômico. Ele achava que eu era aliada dele no meio daquele caos. Oh, como ele estava enganado. Enquanto Natan tentava justificar a situação, reparei em Scarlett, a espreitar ao fundo, com os olhos a saltar nervosamente entre nós. Dei-lhe um pequeno sorriso cúmplice que a fez estremecer visivelmente. Na verdade, interrompi Natan a meio da frase. Acho que posso ajudar a esclarecer algumas coisas. Virei-me para o investigador principal. Acredito que encontrará todas as provas de que precisa nesta pen USB. O silêncio que se instalou na sala foi ensurdecedor. O rosto de Natan contorceu-se em confusão, depois em choque, à medida que a realização lhe batia. Olivia, o que fizeste? Sussurrou ele. Aproximei-me dele, a minha voz baixa o suficiente para só ele ouvir. Fiz exatamente o que me ensinaste, Natan. Protegi-me. Enquanto os investigadores ligavam ansiosamente a pen USB, o mundo de Natan desabava à sua volta. Extratos bancários, registros de e-mails, documentos falsificados. Estava tudo lá, meticulosamente organizado e anotado. No caos que se seguiu, vi Natan ser escoltado para fora do edifício, Scarlett a tentar desesperadamente afastar-se do escândalo e anos de negócios fraudulentos virem à tona. Mas isto não se tratava apenas da queda de Natan. Enquanto permanecia ali, no meio dos destroços da carreira dele, senti uma força renovada crescer dentro de mim. Eu tinha tomado controlo, recuperado a minha vida e, ao fazê-lo, descoberto uma resiliência que nunca soube que possuía. Ao sair do edifício, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem.
Era de Marcus Henderson, agradecer pela denúncia anônima e a oferecer-me um cargo na empresa dele. As peças da minha nova vida estavam a encaixar-se, construídas sobre as ruínas do engano de Nathan. Ao caminhar pela movimentada rua de Nova York, respirei fundo, saboreando a liberdade. O jogo ainda não tinha terminado. Ainda havia o processo de divórcio e garantir que Nathan não escaparia às consequências legais. Mas por agora, permiti-me um momento de pura e descomplicada satisfação. A mulher que entrou naquele edifício era a esposa de Nathan Whitmore. A mulher que saiu era Olivia Rothilde, dona do seu próprio destino. As consequências da queda de Nathan desenrolaram-se como um jogo de xadrez de alto risco, com cada jogada calculada para ter o máximo impacto. À medida que a febre mediática explodia, posicionei-me estrategicamente como a esposa surpreendida, concedendo uma única entrevista cuidadosamente elaborada a um jornalista simpático. A minha atuação foi digna de um Oscar. Com lágrimas nos olhos, mas dignidade na voz, falei do meu choque e desilusão. Isto não era apenas uma traição pessoal. Era uma violação da confiança na indústria imobiliária. As minhas palavras ressoaram junto do público, fazendo-me parecer tanto vítima como denunciante. Nos bastidores, no entanto, estava a orquestrar uma narrativa diferente. Usando a minha experiência em marketing, lancei uma campanha digital destacando a importância de práticas empresariais éticas. Da noite para o dia, transformei-me de esposa traída em defensora da integridade corporativa. Enquanto Nathan lutava com os problemas legais, concentrei-me na reconstrução. Aproveitei a minha nova notoriedade para garantir palestras em conferências empresariais. As minhas apresentações sobre resiliência e liderança ética atraíam multidões, e em breve, começaram a chover propostas de trabalho. Mas eu tinha ambições maiores. Com o acordo do meu divórcio, reforçado pelas provas da infidelidade e fraude de Nathan, tinha o capital necessário para iniciar a minha própria consultora. Chamei-lhe Fênix Strategies, uma referência nada subtil ao meu renascimento das cinzas. Scarlett, por sua vez, viu-se banida do mundo corporativo. As minhas denúncias anônimas aos departamentos de recursos humanos por toda a cidade garantiram que o seu padrão de casos no local de trabalho se tornasse de conhecimento público. A última vez que soube dela, tinha deixado Nova York, com sonhos de ascensão social em ruínas. A investigação do Conselho Imobiliário sobre os negócios de Nathan alargou-se, implicando vários dos seus colegas. À medida que o escândalo crescia, recebi uma chamada do FBI a solicitar a minha colaboração numa investigação mais ampla sobre corrupção na indústria. Concordei, posicionando-me como testemunha-chave e cimentando ainda mais a minha reputação como defensora da mudança. 6 meses depois daquele dia fatídico no escritório de Nathan. Eu estava no púlpito de uma palestra TED a falar para uma audiência absorta. O meu tema: transformar a traição em triunfo. Uma lição de integridade pessoal e profissional. Ao percorrer a multidão com o olhar, reparei num rosto familiar. Jeffrey Hartley, o antigo chefe de Nathan. Ele acenou com a cabeça, um misto de respeito e cansaço nos olhos. Naquele momento percebi a verdadeira extensão da minha transformação. Já não era definida pela minha relação com Nathan. Eu tornará-me uma força por direito próprio. As minhas palavras finais ecoaram pelo auditório. Nos nossos momentos mais sombrios encontramos a nossa maior força. Não se trata de vingança. Trata-se de recuperar o seu poder e reescrever a sua história. Os aplausos foram estrondosos. Mas não abafaram a satisfação silenciosa no meu coração. Eu não apenas sobrevivi. Eu floresci. E ao descer do palco, o meu telemóvel vibrou com uma notificação. Outro cliente multimilionário para a Fênix Strategies. No fim, a traição de Nathan não me destruiu. Libertou uma versão de mim mesma que eu nunca soube que existia. Feroz, imparável e completamente livre. 1 ano após a queda de Nathan, encontrei-me de pé na varanda da minha nova penthouse com vista para o Central Park. A ironia não me escapou. Esta vista, outrora símbolo da vida que achava querer, agora representava algo totalmente diferente. Independência, força e uma doce, doce vingança. O meu telemóvel vibrou, quebrando o meu devaneio. Era o meu advogado a informar-me que o recurso de Nathan tinha sido negado. Ele cumpriria toda a pena por fraude e desvio de fundos. Senti um leve lampejo de algo. Não era bem pena, mas um reconhecimento de até onde ambos tínhamos chegado desde onde começamos. Enquanto bebia o meu café, percorri os e-mails.
Pedidos de palestras de empresas da Fortune 500, convites para integrar conselhos de administração e uma notificação de que a Fênix Strategies tinha sido nomeada para um prestigiado prêmio de ética empresarial. Cada mensagem era um testemunho do império que eu tinha construído a partir das cinzas da traição. Uma mensagem de texto de Marcus Henderson surgiu, confirmando a nossa reunião para discutir uma potencial fusão. A empresa dele, outrora o maior cliente de Nathan, era agora o meu parceiro mais valioso. A vida tinha uma forma curiosa de realinhar lealdades. Pensei naquele dia chuvoso em que descobri pela primeira vez a traição de Nathan. A dor tinha sido lancinante, consumidora. Mas agora reconhecia-a pelo que verdadeiramente era. Um catalisador. Forçou-me a confrontar a minha própria cumplicidade em viver uma vida que não era realmente minha. Empurrou-me a redescobrir a ambição que tinha guardado em favor de ser a esposa perfeita. Enquanto me preparava para o dia, vi-me ao espelho. Já não estava ali a imagem cuidadosamente criada da esposa de Nathan Whitmore. No seu lugar, estava uma mulher que aprendi a admirar. Confiante, poderosa e assumidamente ela mesma. O meu telemóvel vibrou novamente. Desta vez era um alerta de notícias. Scarlett Reynolds tinha escrito um livro revelador sobre as suas experiências como a outra mulher em casos mediáticos. Não pude deixar de rir. Até agora ela tentava lucrar com a miséria alheia. Mas a história dela era notícia velha. Uma nota de rodapé num capítulo há muito encerrado. Mais tarde naquela noite, ao dirigir-me a uma sala cheia de aspirantes a empreendedores, partilhei uma verdade que aprendi a aceitar. O seu ponto mais baixo pode tornar-se a base do seu maior sucesso. Mas só se for suficientemente corajoso para reconstruir nos seus próprios termos. A jornada não foi fácil. Houve noites em que o peso de tudo ameaçava esmagar-me. Dias em que questionei se era verdadeiramente capaz de me reinventar. Mas com cada desafio superado, cada pequena vitória alcançada, tornei-me mais forte, mais resiliente. Ao concluir o meu discurso, uma jovem aproximou-se de mim, os olhos brilhando com uma mistura de admiração e esperança. A sua história inspirou-me a deixar o meu casamento tóxico e a começar o meu próprio negócio, disse ela, a voz ligeiramente trêmula. Só queria agradecer-lhe por me mostrar que é possível superar a traição. Naquele momento percebi que a minha vingança não tinha sido apenas fazer Nathan pagar. Tinha sido recuperar a minha narrativa. Transformar dor em propósito. E ao fazê-lo, não só mudei a minha própria vida, como me tornei um farol para outros a navegar as suas próprias tempestades. Enquanto regressava a casa naquela noite, com as luzes da cidade a brilhar à minha volta, senti uma paz profunda. A mulher que outrora se definia pelo casamento agora permanecia orgulhosamente por conta própria. Um testemunho do poder da resiliência, da estratégia e de uma determinação inabalável. A traição que era para me destruir forjou-me em algo imparável. E ao olhar para o futuro, sabia uma coisa com absoluta certeza. A melhor vingança é mesmo viver bem. Nos seus próprios termos. Sem arrependimentos. E com o mundo a seus pés. As bolhas do champanhe dançavam no meu copo enquanto eu os observava através das janelas panorâmicas do restaurante. O meu coração batia com a mesma intensidade que as luzes de Las Vegas lá embaixo. O meu nome é Vasper Montgomery e dentro de exatamente 47 minutos eu iria destruir o mundo perfeitamente construído do meu marido. A ironia não me escapava. Lá estava eu, no restaurante mais caro de Vegas, usando o colar de diamantes que Atlas me tinha dado no nosso último aniversário, a planear destruir tudo que construímos ao longo da última década. Dei mais um gole no champanhe, lembrando-me de como tudo começou há 3 meses. Uma simples notificação no meu telemóvel. Uma marcação no Instagram mostrando Atlas num baile de caridade que eu não tinha comparecido. Lá estava ele, com o braço à volta de uma ruiva deslumbrante chamada Ember Reis, uma estrela em ascensão nas redes sociais com milhões de seguidores. A legenda dizia noite incrível com o incrível Atlas Montgomery a discutir investimentos futuros em marketing digital. Algo no sorriso dela, na forma como a mão dela repousava no peito dele, despertou um instinto que aprendi a nunca ignorar. A investigação custou-me uma fortuna, mas cada cêntimo valeu a pena. O detetive particular entregou-me um dossiê tão grosso que me deu náuseas. Centenas de fotos, mensagens de texto, recibos de hotel e até vídeos dos encontros secretos deles. Mas o que realmente me destruiu não foi o caso físico, foi descobrir que, enquanto eu chorava a perda do nosso terceiro aborto espontâneo, Atlas estava a ajudar Ember a construir o império dela, investindo milhões na marca dela enquanto ela aquecia a cama dele.
Os meus dedos deslizaram pela borda do meu telemóvel, onde o direto estava pronto para começar. Os seguidores da Ember, todos os 12,7 milhões, estavam prestes a testemunhar algo que nunca iriam esquecer. O jantar exclusivo nos bastidores com um bilionário misterioso que ela promoveu a semana toda estava prestes a tornar-se o maior escândalo do ano. Certifiquei-me de que todos os detalhes estavam perfeitos, desde os ângulos estratégicos das câmaras da sala de jantar privada até a lista de convidados cuidadosamente selecionada que incluía influenciadores das redes sociais que não faziam ideia de que estavam prestes a testemunhar a queda da amada Emberase. O maitre aproximou-se da minha mesa, a expressão profissionalmente neutra. Senhora Montgomery, os seus convidados chegaram. Assenti, os meus lábios vermelhos formando um sorriso que não chegava aos olhos. Através das paredes de vidro, eu podia vê-los. Atlas no seu habitual fato cinzento carvão e Ember a usar um vestido que provavelmente custava mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. A ironia de ela ter escolhido o vermelho, a minha cor de assinatura, não me passou despercebida. Eles ainda não se tinham visto, cada um sendo conduzido por entradas diferentes, como eu tinha meticulosamente planeado. O peso da pen USB na minha clutch parecia uma bomba prestes a explodir. Nela estava cada prova que eu tinha reunido. As contas offshore que Atlas tinha criado para ela, as falsas reuniões de negócios que eram na verdade escapadelas românticas, e o mais comprometedor de tudo, a prova de que toda a história de sucesso autodidata da Ember tinha sido construída com financiamento secreto e as ligações de Atlas. Esta noite, os seguidores dela iriam aprender que o estilo de vida autêntico do ídolo deles não passava de uma mentira cuidadosamente construída. Quando Atlas e Ember foram sentados em extremos opostos da nossa sala de jantar privada, observei atentamente as suas expressões. Os olhos de Atlas arregalaram-se por uma fração de segundo, o único sinal na sua expressão de pôquer impecável. Ember, menos hábil a esconder emoções, empalideceu visivelmente antes de recuperar a compostura. Saboreei o desconforto deles, deixando envolver-me como um bálsamo calmante para o meu coração ferido. Querido Atlas recuperou rapidamente, inclinando-se para beijar a minha bochecha. O perfume dele, outrora reconfortante, agora fazia o meu estômago revirar. Que surpresa encantadora! Pensei que isto era um jantar de negócios. Sorri, a expressão não alcançando os meus olhos. Oh, mas é meu amor! A senhorita Reis está prestes a tornar-se uma parte essencial da nova campanha de redes sociais da Montgomery Enterprises. Não é emocionante? A risada de Ember soou ligeiramente aguda. Senhora Montgomery, é uma honra. O Atlas falou-me tanto sobre si. Falou mesmo. Reflete, acenando para o empregado. Aposto que falou. Champanhe para todos, por favor. Temos muito para celebrar. Enquanto o empregado servia, toquei discretamente no meu telemóvel, iniciando a transmissão ao vivo. Milhões de seguidores da Ember estavam agora a testemunhar este jantar, embora o verdadeiro espetáculo ainda estivesse por vir. Levantei o meu copo, o cristal refletindo a luz. Aos novos começos e à total transparência. A conversa fluía como mel misturado com veneno. Perguntei a Ember sobre a ascensão dela fama, observando-a repetir as mentiras que já tinha contado 1000 vezes. Atlas, sempre um mentor prestativo, intervinha com anedotas sobre o trabalho árduo e as ideias inovadoras dela. Cada palavra que eles diziam cavava ainda mais as suas próprias covas. Entre os pratos, pedi licença para ir ao banheiro. Na privacidade de uma cabine trancada, enviei uma mensagem pré-escrita ao meu advogado, iniciando a transferência de fundos que congelaria as contas de Atlas e daria início ao processo de desmantelamento do império dele. As minhas mãos tremiam levemente quando voltei para a mesa, o peso do que eu estava prestes a fazer finalmente atingir-me. Está tudo bem, querida? Perguntou Atlas, com a mão sobre a minha quando me sentei. Assenti, apertando os dedos dele uma última vez. Perfeito. Na verdade, acho que está na hora do prato principal. No momento exato, o garçom apareceu com bandejas de prata cobertas. Quando levantou as tampas, em vez de comida havia tablets, um para cada um de nós. A confusão passou pelos rostos de Atlas e Ember. O que é isto? Perguntou Ember, com a voz a tremer levemente. Peguei no meu tablet, virando-o para eles. No ecrã estava uma transmissão ao vivo do nosso jantar, com a sessão de comentários a explodir de perguntas e entusiasmo dos seguidores de Ember. Isto, minha querida, é a verdade exposta para o mundo ver. Toquei no ecrã, revelando ficheiros, fotos e vídeos.
Os teus seguidores estão prestes a descobrir como a ídola autodidata deles não passa de uma mentira cuidadosamente construída, financiada por milhões do meu marido e construída sobre as ruínas do nosso casamento destruído. O rosto de Atlas perdeu toda a cor. Vesper, vamos conversar sobre isso. Seja o que for que pensas que sabes. Eu sei tudo, interrompi, a minha voz fria como gelo. Cada quarto de hotel, cada investimento secreto, cada mentira que vocês dois contaram. E agora, o mundo também sabe. Ember lançou-se sobre o tablet, tentando desesperadamente acabar com a transmissão, mas era inútil. A verdade já estava fora, a espalhar-se pelas redes sociais como fogo. Observei enquanto os mundos perfeitamente construídos deles desmoronavam diante dos meus olhos, sentindo uma mistura de satisfação e tristeza. Arruinaste-nos, sussurrou Atlas, com a confiança habitual destruída. Levantei-me, alisando o meu vestido. Não, querido, foste tu que fizeste isso sozinho. Eu estou apenas a garantir que colhes o que semeaste. Quando saí do restaurante, deixando o caos para trás, senti um peso a ser levantado dos meus ombros. O caminho à frente seria desafiante, mas pela primeira vez em meses eu conseguia respirar livremente. A verdade, por mais dolorosa que fosse, libertou-me. O ar fresco da noite bateu-me no rosto quando pisei a strip de Las Vegas, a cacofonia das slot machines e dos turistas jubilosos em forte contraste com a tempestade emocional que deixei para trás. O meu telefone vibrava incessantemente, notificações de redes sociais, meios de comunicação e mensagens frenéticas de Atlas e Ember. Silenciei tudo, chamando um táxi em vez de usar o nosso habitual serviço de carro privado. Esta noite, eu já não era a senhora Montgomery, esposa a troféu e socialite. Eu era Vesper, arquiteta do meu próprio destino. Enquanto o táxi serpenteava pelas ruas iluminadas de neon, permiti-me um momento de reflexão. Os últimos 3 meses tinham sido uma forja, transformando-me de uma esposa traída em algo muito mais perigoso. Uma mulher sem nada a perder. Usei todas as ligações, chamei todos os favores e passei inúmeras noites sem dormir a planear esta noite até o mais pequeno detalhe. A sensação de vazio que esperava sentir foi substituída por uma determinação ardente. Isto era apenas o começo. Indiquei ao motorista um hotel modesto fora da strip, muito distante do luxo a que estava acostumada, mas necessário para o meu próximo movimento. Ao fazer o check-in sob um pseudônimo, a televisão no átrio chamou a minha atenção. Últimas notícias. Influenciadora Ember Reis exposta como fraude. Bilionário Atlas Montgomery implicado em escândalo. A velocidade com que a história se espalhou era impressionante. No meu quarto, finalmente permiti-me olhar para o telemóvel. Os números eram impressionantes. Milhões de visualizações, partilhas e comentários. A imagem cuidadosamente construída da Ember estava em frangalhos, os seus seguidores voltando-se contra ela com a crueldade rápida da internet. Atlas não estava em melhor situação. As ações das empresas dele já estavam a cair nas negociações após o encerramento dos mercados. Mas, no meio do caos, uma mensagem destacou-se. Era de Lyra, ex-esposa de Atlas antes de mim. Vi a transmissão. Precisamos conversar. Encontra-me no lugar de sempre dentro de 1 hora. O meu coração acelerou ao ler aquelas palavras. Lyra tinha desaparecido da vida pública depois do divórcio com Atlas, mas sempre suspeitei que havia mais na história dela. Agora parecia que eu estava prestes a descobrir. 1 hora depois, encontrava-me num bar de jazz pouco iluminado, bem afastado do brilho dos cassinos. Lyra estava sentada num canto reservado, o rosto outrora famoso escondido por grandes óculos escuros, apesar da hora tardia. Quando me sentei à frente dela, empurrou um envelope pardo na minha direção. Esperei anos por alguém que o derrubasse, disse Lyra, com a voz quase num sussurro. O que está aqui vai garantir que ele nunca se recupere. Com os dedos a tremer, abri o envelope. Dentro havia documentos que detalhavam uma teia de corrupção muito mais extensa do que eu imaginava. Negociação com informação privilegiada, suborno a funcionários estrangeiros, até ligações ao crime organizado. Atlas Montgomery, ao que parecia, tinha construído o império dele sobre uma base de mentiras e atividades ilegais. Por que estás a dar-me isto? Perguntei, a mente a girar com as implicações. A risada de Lyra foi oca. Porque tiveste a coragem de fazer o que eu não consegui. Mas fica avisada, Vesper. O Atlas não vai cair sem lutar. O que fizeste esta noite é apenas a ponta do iceberg. Estás preparada para o que vem a seguir.
Enquanto encarava as provas condenatórias nas minhas mãos, percebi que o meu caminho estava claro. Isto já não era apenas sobre vingança pessoal. Era sobre justiça. Sobre expor a verdade, custasse o que custasse. A Vesper que entrou naquele restaurante mais cedo esta noite já não existia. No lugar dela, estava uma mulher pronta para desmantelar um império tijolo por tijolo corrupto. Estou pronta, disse, a voz mais firme do que me sentia. Conta-me tudo. À medida que Lyra começava a falar, a descrever anos de enganos e crimes, senti uma estranha sensação de calma tomar conta de mim. O jogo tinha mudado, as apostas eram mais altas do que jamais imaginei. Mas, pela primeira vez em anos, eu estava a jogar segundo as minhas próprias regras. Atlas tinha me ensinado bem, tanto nos negócios como na traição. Agora era hora de mostrar-lhe o quão boa aluna eu fui. A noite prolongou-se, cheia de revelações e planos. Quando o amanhecer surgiu sobre o horizonte de Las Vegas, as sementes da destruição completa de Atlas Montgomery tinham sido plantadas e eu, Vesper, outrora um peão nos jogos dele, era agora rainha neste tabuleiro de xadrez da retaliação. Os dias seguintes desenrolaram-se como uma partida de xadrez de apostas altas, com cada jogada cuidadosamente calculada e executada. Armada com as informações explosivas da Lyra, transformei-me de uma esposa traída numa adversária formidável. O meu primeiro passo foi garantir representação legal, não um advogado qualquer, mas Zephyr Blackwood, um tubarão em roupas de estilista conhecido por derrubar gigantes corporativos. No escritório elegante de Zephyr com vista para o coração da cidade de Nova York, expus tudo. As provas da infidelidade de Atlas, a fraude financeira e os documentos que Lyra tinha fornecido. Os olhos de Zephyr brilharam com a promessa do caso de uma vida. Senhora Montgomery, disse ele inclinando-se para a frente, o que me trouxe não é apenas um caso de divórcio, é a chave para desvendar um dos maiores escândalos financeiros da década. Está preparada para a tempestade que isto vai gerar. Encarei o olhar dele com firmeza. Senhor Blackwood, eu já enfrentei a pior tempestade da minha vida. Agora pretendo ser o furacão. Enquanto Zephyr punha a sua equipe a trabalhar, concentrei-me no aspecto público da nossa estratégia. A revelação inicial no jantar tinha sido apenas o primeiro disparo. Agora era hora de um ataque mediático em larga escala. Contactei Rain Carver, uma jornalista investigativa que conheci num dos galas de caridade de Atlas anos atrás. A reputação dela por fazer reportagens sem compromissos fazia dela a aliada perfeita. Encontrei-me com Rain num café discreto e observei os olhos dela regalarem-se enquanto eu mostrava trechos selecionados das provas. Isto é monumental, murmurou ela, a folhear os ficheiros. Vesper, não estás apenas a falar em derrubar o teu marido, isto pode implicar dezenas de indivíduos e empresas de alto perfil. Eu sei, respondi, com a voz baixa mas firme. É precisamente por isso que vim até ti. O mundo merece conhecer a verdade, por mais feia que ela seja. Enquanto Rain iniciava sua investigação, corroborando as provas e aprofundando a sua pesquisa, voltei a minha atenção para minha proteção. A retaliação de Atlas foi rápida e cruel. Em poucos dias, dei por mim bloqueada das nossas contas conjuntas, com os cartões de crédito cancelados e rumores a circular sobre a minha estabilidade mental. Mas eu já tinha previsto isto. Nos meses que antecederam a revelação, tinha liquidado silenciosamente ativos e criado a minha própria rede de segurança financeira. Mais importante ainda, tinha cultivado relações com figuras-chave do Império de Atlas. Funcionários que tinham sido maltratados, parceiros que tinham sido enganados, todos ansiosos por uma oportunidade de redenção ou vingança. Um desses aliados era Caspian, assistente pessoal de longa data de Atlas. Num encontro clandestino no Central Park, ele forneceu-me acesso aos servidores privados de Atlas. Ele nunca te levou a sério, disse Caspian, a voz uma mistura de admiração e arrependimento. Ele nunca te viu como uma ameaça. Isso será a sua queda. Armada com este novo tesouro de informações, trabalhei incansavelmente. As noites misturavam-se com os dias. Dormir tornou-se um luxo que eu não podia dar-me ao luxo de ter. Sempre que o cansaço ameaçava dominar-me, lembrava-me dos anos de mentiras, da dor das gravidezes perdidas enfrentadas sozinha, da traição que tinha destruído meu mundo. A maré começou a mudar. A reportagem de Rain caiu como uma bomba, provocando ondas de choque em Wall Street e no Vale do Silício. A fachada cuidadosamente construída de Atlas começou a ruir, enquanto antigos associados corriam para se distanciar dele. Imber, outrora queridinha das redes sociais, viu seu império colapsar da noite para o dia.
Os anunciantes fugiram, os seguidores abandonaram-na em massa, e as tentativas dela de controlar os danos apenas a afundaram mais. Mas Atlas não estava disposto a cair sem lutar. Enquanto eu estava no escritório de Zephyr a rever o nosso progresso, uma chamada urgente chegou. A nossa fonte interna na Montgomery Enterprises avisou-nos de que Atlas planeava fugir do país, levando consigo milhões em ativos escondidos. Precisamos agir agora, instou Zephyr, já a alcançar o telefone. Se ele sair do solo americano, tudo torna-se infinitamente mais complicado. Senti um momento de hesitação, um último lampejo da mulher que um dia amou Atlas. Depois lembrei-me de cada mentira, cada traição, cada momento de dor. A minha determinação endureceu. Façam-no, ordenei, a voz firme. Libertem tudo o que temos. Está na hora de acabar com isto. Enquanto Zephyr colocava em movimento a fase final do nosso plano, envolvendo agências federais, autoridades internacionais e uma ofensiva mediática que não deixaria pedra sobre pedra, eu permaneci junto à janela, olhando para a cidade abaixo. A Vesper que iniciou esta jornada já não existia. No lugar dela estava uma mulher forjada pela traição, fortalecida pela adversidade e movida por uma determinação inabalável de ver a justiça feita. A tempestade que eu tinha criado estava prestes a atingir o seu auge, e eu estava pronta para estar no seu olho, firme e destemida. As 48 horas seguintes desenrolaram-se como um delírio febril. A equipa de Zephyr trabalhou em conjunto com agentes federais, lançando rusgas simultâneas aos escritórios da Montgomery Enterprises por todo o país. Eu observava de um local seguro enquanto os canais de notícias transmitiam imagens ao vivo de agentes do FBI. A escolta de executivos em estado de choque para fora de arranha-céus reluzentes. O império que Atlas havia construído com mentiras e manipulação estava a desmoronar-se diante dos meus olhos. Em meio ao caos, recebi uma chamada inesperada de Sade, a piloto pessoal de Atlas. A voz dela tremia ao falar. Senhora Montgomery, eu não consigo mais. O Sr. Montgomery pediu-me para preparar o jato para uma partida imediata para um país sem tratado de extradição. Achei que devia saber. O meu coração acelerou enquanto eu transmitia a informação a Zephyr. Em minutos, um plano foi posto em marcha. Quando os agentes federais desceram sobre o aeródromo privado, tomei uma decisão que mudaria o rumo de tudo. Decidi confrontar Atlas pessoalmente. Ao chegar ao aeródromo, vi a figura inconfundível de Atlas a caminhar em direção ao seu jato-espera, uma pasta agarrada com força na mão. Os nossos olhos encontrarão-se através da pista e, por um momento, o tempo pareceu parar. Depois, o caos irrompeu. Agentes federais surgiram de todas as direções, os gritos deles rasgando o ar. Na confusão, Atlas fugiu, correndo em direção a um hangar próximo. Sem pensar, fui atrás dele. Os meus saltos batiam no concreto enquanto eu perseguia o homem que um dia foi o meu tudo. Ao entrarmos no hangar mal iluminado, chamei por ele, a minha voz ecoando nas paredes metálicas. Acabou, Atlas. Não tens mais para onde fugir. Ele virou-se para me encarar, a aparência geralmente impecável agora desfeita, os olhos selvagens de desespero. Vesper, arfou ele, tu não entendes. Fiz tudo por nós, pelo nosso futuro. Soltei uma gargalhada oca que surpreendeu. Até a mim. O nosso futuro. Destruíste o nosso futuro no momento em que decidiste que a tua ambição era mais importante do que o nosso casamento. O rosto de Atlas contorceu-se numa mistura de raiva e súplica. Ainda podemos consertar isto. Tenho contas que eles não conhecem. Conexões que podem fazer tudo desaparecer. Vem comigo, Vesper. Podemos recomeçar. Só nós dois. Por um instante, hesitei. A memória dos tempos felizes, do homem que achei ter casado, passou-me pela mente. Mas então lembrei-me das noites que passei sozinha, a chorar pelos filhos perdidos, enquanto ele se consolava nos braços de Imber. Pensei nas vidas que ele arruinou, nas leis que quebrou, tudo em busca de mais poder, mais riqueza. Não, Atlas, disse eu, com a voz firme e fria. Já não existe um nós. Só existe a verdade. E está na hora de a enfrentares. Como se estivesse combinado, as portas do hangar abriram-se com força. Agentes federais invadiram, armas em punho. O rosto de Atlas desfez-se quando percebeu o peso total da sua queda. Enquanto um agente o algemava, lendo-lhe os direitos, Atlas fixou os olhos em mim uma última vez. Eu amei-te, Vesper, disse-ele suavemente, quase inaudível no meio da confusão ao nosso redor. Do meu jeito, eu amei mesmo.
Observei enquanto levavam embora, uma mistura estranha de emoções girando dentro de mim. Triunfo, tristeza, alívio e uma esmagadora sensação de final. Quando a poeira assentou e a adrenalina começou a dissipar-se, encontrei-me sozinha no hangar. A enormidade do que acabará de acontecer a invadir-me por completo. Ao voltar para a pista, fui recebida pelas luzes intermitentes dos carros da polícia e das carrinhas de imprensa. Repórteres gritavam por uma declaração, fazendo perguntas sobre a prisão de Atlas e o meu papel na sua queda. Mas enquanto eu estava ali, banhada pelo brilho agressivo das câmaras, percebi que este não era o fim da minha história. Era apenas o começo. A mulher que entrou nesta batalha em busca de vingança tinha emergido como algo muito mais poderoso. Eu tinha descoberto uma teia de corrupção que se estendia muito além da minha dor pessoal e, ao fazê-lo, encontrei um novo propósito. Quando Zephyr se aproximou, com um olhar preocupado no rosto, endireitei os ombros e levantei o queixo. Ainda não terminamos, disse-lhe, com a voz carregada de uma nova determinação. Isto vai mais fundo do que Atlas, mais fundo do que a Montgomery Enterprises. E eu pretendo expor cada último detalhe. A expressão de Zephyr mudou de preocupação para compreensão, e depois para um sorriso feroz. Muito bem, senhora Montgomery, disse ele, oferecendo-me o braço. Vamos voltar ao trabalho. Pegando no braço dele, afastei-me do caos atrás de mim, em direção a um futuro que nunca poderia ter imaginado. O caminho à frente seria desafiante, repleto de batalhas legais e escrutínio público. Mas pela primeira vez em anos, senti-me verdadeiramente viva, movida por um propósito maior do que eu mesma. Atlas tinha construído o império dele com segredos e mentiras. Eu iria destruí-lo com verdade e justiça, não importava onde esse poder me levasse. Nos meses que se seguiram à prisão de Atlas, encontrei-me no centro de uma tempestade que eu mesma havia criado, mas que já não conseguia controlar. A loucura mediática era implacável. Num dia eu era celebrada como uma denunciante campeã da justiça, no outro, vilipendiada como uma ex-mulher vingativa que destruiu um grande homem. Em meio a tudo isso, mantive o silêncio, deixando que as provas falassem por si. O julgamento de Atlas Montgomery tornou-se o espetáculo da década. Cada dia trazia novas revelações, cada uma mais chocante do que a anterior. Sentava-me na sala de audiências, o rosto uma máscara de compostura, enquanto ouvia testemunho após testemunha desfazer a intrincada teia de mentiras e corrupção. Antigos funcionários, parceiros de negócios, até membros da própria família de Atlas apresentaram-se, ansiosos por se distanciarem do navio a afundar. Ember Reis, outrora queridinha das redes sociais, tornou-se testemunha do Estado numa tentativa desesperada de obter clemência. A sua confissão entre lágrimas no tribunal expôs a extensão da manipulação de Atlas, não apenas sobre ela, mas sobre inúmeros outros. Enquanto eu a observava desmoronar-se sob o contra-interrogatório, senti uma pontada inesperada de pena. Ela também tinha sido um peão no grande jogo de Atlas. No dia em que Atlas subiu ao banco das testemunhas, a sala do tribunal estava cheia até a capacidade. Quando ele começou a falar, tecendo um conto de intenções mal compreendidas e pressões do sucesso, dei por mim a estudar o homem que um dia amei. Já não estava lá a figura confiante e carismática que encantava as salas de reuniões e quartos. No lugar dele, estava uma casca, os olhos movendo-se nervosamente, a voz por vezes a falhar enquanto tentava justificar as suas ações. Quando chegou a hora da acusação apresentar a sua prova final, senti uma onda de antecipação. Zephyr tinha me garantido que aquilo seria o prego final no caixão de Atlas, mas manteve os detalhes em segredo até de mim. Quando o ecrã da sala do tribunal ganhou vida, percebi por quê. Era uma compilação em vídeo. Momentos da nossa vida juntos que eu julgava privados. Atlas a confortar-me depois de cada aborto espontâneo, prometendo que continuaríamos a tentar, que nada era mais importante do que a nossa família. Essas cenas íntimas eram intercaladas com imagens de segurança que mostravam com Ember exatamente nos mesmos dias. A rir, a tocar-lhe, completamente indiferente à dor que me deixava sozinha a suportar. A sala do tribunal caiu em silêncio enquanto o vídeo continuava, revelando anos de duplicidade com uma clareza crua e inegável. Senti as lágrimas deslizarem pelo meu rosto, mas não me mexi para as limpar. Que o mundo visse. Que compreendessem a profundidade da traição dele. Quando o vídeo terminou, os olhos de Atlas encontraram os meus do outro lado da sala. Por um momento, vi um vislumbre do homem com quem me casei. Arrependido. Envergonhado. Mas já era tarde demais. O veredicto do júri foi rápido e unânime. Atlas Montgomery, outrora o queridinho de Wall Street, foi condenado a décadas numa prisão federal.
Do lado de fora do tribunal, cercada por um mar de repórteres, finalmente rompi o silêncio. Hoje não é sobre vitória ou vingança, disse eu, a voz firme apesar das emoções a fervilhar dentro de mim. É sobre a verdade. Sobre responsabilizar aqueles que estão no poder pelas suas ações. Este caso expôs uma corrupção que vai muito além de um homem ou de uma empresa. E eu pretendo levar esse trabalho até ao fim. Nas semanas que se seguiram, canalizei a minha energia para a criação da Fundação Montgomery para a responsabilização empresarial. Usando a minha parte da agora dissolvida Montgomery Enterprises, criei uma organização dedicada a expor fraudes corporativas e apoiar denunciantes. Um ano após aquele fatídico jantar em Las Vegas, estava em cima de um palco numa conferência nacional sobre ética empresarial, a olhar para um mar de rostos. Jornalistas, líderes empresariais, autoridades policiais. Senti um sentido de propósito que nunca havia conhecido. A minha história começou com uma traição pessoal, disse eu, a voz ecoando claramente pelo auditório em silêncio. Mas tornou-se muito mais do que isso. Trata-se da responsabilidade que todos temos de enfrentar a corrupção, independentemente do custo pessoal. Trata-se de criar um mundo onde a verdade e a integridade sejam valorizadas acima do lucro e do poder. Enquanto o aplauso enchia a sala, permiti-me um pequeno sorriso. O caminho que me trouxe até aqui tinha sido doloroso, cheio de traição e sofrimento, mas das cinzas eu renasci, transformada. Já não era apenas Vesper Montgomery, a esposa traída. Agora eu era Vesper Montgomery, defensora da justiça, campeã da verdade. O caminho à frente seria desafiante. Eu sabia que ainda havia mais batalhas a travar, mais sistemas corruptos a desmontar. Mas enquanto estava ali, sentindo a energia da possibilidade a pulsar por toda a sala, soube uma coisa com absoluta certeza. Eu estava pronta para tudo o que viesse. O fim do meu casamento tinha sido apenas o começo. A verdadeira história. A minha história. Estava apenas a começar a desenrolar-se.